Fala galera, continuando sobre verbo. Agora nós vamos ver as flexões do verbo. As flexões do verbo são essas. O verbo pode se flexionar em número, pessoa, modo e tempo, ok? Essas de amarelo aqui. Explicando, número é singular ou plural. Pessoa, nós temos a primeira, a segunda, a terceira do singular e a primeira, a segunda, a terceira do plural. Pessoa, nós só temos 3 pessoas no português, ok? Somente 3, não são 6 pessoas, são só 3 pessoas. 3 que são do singular e 3 que são do plural. Aqui no verbo, a flexão de número e de pessoa é uma flexão só. Ou seja, essa flexão é conhecida mais como flexão número-pessoa. Por quê? Porque a forma do verbo ela vai me dar as duas informações, a informação de número e a informação de pessoa. Como ela vai me dar essa informação? Através da desinência, porque existe uma única desinência para um único número pessoa. Por exemplo, depois que você memorizar essas desinências, você poderá aplicar em qualquer verbo. Se eu colocar um verbo aqui, por exemplo, cantar, e eu pego só o radical do verbo, cante, aí, para eu conjugá-lo, basta eu pegar a desinência e adicionar no radical. No caso, o, com cante vai ficar canto, as, cantas, o a aqui vai ficar canta, o amos vai ficar cantamos, o as vai ficar cantais, e o am vai ficar cantam. Ou seja, eu só uso a desinência. E se, por exemplo, eu perguntar assim, e cantais? Cantais está em qual número e qual pessoa? Ora, se está terminando em as, só pode ser a segunda pessoa do plural. Ou seja, ele me deu duas informações aqui. Me deu a informação da pessoa e o do número. Segunda pessoa do plural, só pela desinência. Ok? O verbo pode também se apresentar em modo, que são 3, o indicativo, o subjuntivo e imperativo. O modo do verbo se refere à informação que você está passando. Por exemplo, indicativo se refere às afirmações. É o modo mais comum de se usar os verbos, ok? Subjuntivo são hipóteses. Sempre quando você falar uma hipótese, você vai utilizar o modo subjuntivo ou conjuntivo, é o mesmo modo. E o imperativo são ordens, ordenanças, ok? São modos de falar. Dentro desses modos, nós vamos ter o tempo. No caso, o indicativo, nós vamos ter todos esses tempos aqui, que são 6 do indicativo. O presente e o futuro, o pretérito imperfeito. A palavra pretérito significa passado, então é passado imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito. Sim, aqui é o futuro do passado. 6 conjugações. No subjuntivo nós teremos 3, que no caso é o passado, presente e futuro, e no imperativo nós teremos 3, que é o imperativo afirmativo, o negativo e o infinitivo, ok? E aqui também essa classificação é chamada modo tempo, porque nós teremos uma conjugação própria para cada modo tempo. Isso significa dizer o seguinte, significa dizer que aqui no presente nós teremos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, com suas desinências, que serão no total 6 desinências. Essas desinências serão diferentes aqui do futuro, que também serão primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, que serão diferentes dessa do presente, e assim cada uma terá 6 desinências, com número e pessoa, com terminações, aqui ó, as desinências, com terminações diferentes uma das outras. É isso que deixa o português mais complexo, mais complicado, porque são muitas terminações, muitas variações de uma única palavra, ok? Vão ser no final mais de 70 desinências que a gente vai ter que memorizar para entender um pouco o verbo. Mas não são todas que a gente vai memorizar, a gente vai memorizar somente as principais, mas a gente precisa compreender isso, que o verbo flexiona em número e pessoa, modo e tempo, e que pela desinência eu consigo saber se aquela palavra é um verbo e qual é o número pessoa dela e qual é o modo e o tempo dela, ok? O verbo também ainda possui voz, que se refere a quem está
praticando a ação e quem está recebendo a ação. Essa voz pode ser ativa, passiva ou reflexiva. A voz não é bem uma flexão, porque ela não vai simplesmente alterar a forma do verbo, ela vai alterar a estrutura da frase inteira que o verbo está colocado. E é importante compreender um pouco dela, mas a gente vai ver melhor em outra aula. Então, esse é o verbo, essas são as flexões do verbo, número, pessoa, modo, tempo, e as possibilidades que cada um nos traz, ok? Então, é sempre bom estudar e pesquisar um pouco mais sobre o verbo, porque é muito assunto para uma única aula. Essa é uma aula rápida só para apresentar as flexões. É isso. Tchau.